eu criei esse guia prático de Final Cut Pro que vai te ensinar tudo o que você precisa saber, do zero ao avançado. Eu dividi esse guia em etapas para facilitar o seu processo de aprendizado e eu garanto que hoje você aprende a editar vídeos no Final Cut Pro. Fala galera, tudo bem com vocês? Mais um vídeo pro canal. Hoje nós iremos começar com o pé direito e eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para começar a editar vídeos no Final Cut Pro e também como você consegue configurar o seu Final Cut para aumentar o desempenho dele também. E já aproveita também para deixar o seu like, compartilhar esse vídeo e lembrando que teremos sorteios de 4.000 inscritos, então aproveite e se inscreva para que você possa participar do sorteio de 4.000 inscritos aqui no canal. A primeira etapa que você precisa fazer é baixar o Final Cut Pro gratuitamente por 90 dias. E para você fazer isso eu peço que você pause esse vídeo, clique aqui no card aqui em cima e assista todo o processo para você baixar o seu Final Cut Pro totalmente de graça, beleza? Uma vez que você terminar de baixar, só voltar aqui para o vídeo que eu vou te ensinar como você começa a iniciar aqui no Final Cut. Uma vez que você abre o Final Cut, pode ser que você tenha uma biblioteca já aberta aqui, então peço que você clique nela, selecione e clique aqui, ó, Close Library, para que você possa entender como que funciona para criar uma biblioteca nova. Bom, agora que você está aqui nessa visão aqui, eu peço que você clique aqui, ó, nesse sinalzinho aqui para que a gente expanda todo o Final Cut e que nada te distraia. O primeiro passo que a gente vai fazer vai ser criar uma biblioteca. Então basta a gente vir aqui em cima, em File, New Library, tá? O Final Cut ele não tem em português, então tudo que você for fazer vai ser em inglês, mas eu vou te guiando durante todo o procedimento. E agora a gente vai escolher um lugar onde a gente quer salvar essa biblioteca, que é o nosso projeto. Eu tenho um vídeo onde eu ensino como você consegue e deve organizar as suas pastas para fazer edição de vídeo. Se você quiser, link aqui no card, pode assistir lá, vai te ajudar. Mas eu recomendo que você faça isso depois. Vamos escrever aqui o meu primeiro projeto. Eu vou salvar ele aqui no meu desktop e eu tenho uma pasta aqui chamada Guia de Final Cut, que é esse projeto aqui, eu vou salvar ele aqui. Pronto, eu salvei. É assim que ele vai estar, como estava também anteriormente. Nós escolhemos o local onde ele foi salvo esse projeto. Então toda vez que eu quiser abrir esse projeto, basta eu ir até aquela pasta, dar 2 cliques, ele vai abrir essa tela para mim. Agora o que nós iremos fazer é criar um evento, tá? O evento ele funciona como se fosse uma pasta. Então você cria pastas, só que a gente chama de evento. Para você criar um evento, basta você clicar com o direito aqui em qualquer uma dessas áreas aqui e clicar New Event. Ou a gente pode usar a tecla de opção N, tá? Clique aqui e aí a gente pode colocar o nome da pasta. Eu vou colocar como vídeos, tá? Clicar aqui, vídeos. Pronto. E agora eu vou criar um novo evento chamado música também, que a gente vai importar música para cá, para esse vídeo. Então, música. E aí você pode criar a quantidade de eventos ou pastas que você quiser. Eu recomendo que você sempre organize muito bem as suas pastas, os seus eventos, para a hora que você for procurar alguma coisa, seja tudo muito organizado. Então eu gosto de separar por música, vídeos, fotos, imagens, ou até mesmo imagens extras ou B-rolls. Se você não entende essa nomenclatura, não vamos complicar muito, vamos deixar dessa forma mais simplificada. E essa pasta aqui com a data, se você quiser, você pode apagar ela ou renomear. Nós poderemos apertar Enter e renomear para o que nós queremos. Então eu vou colocar aqui como imagens, só para a gente ter aqui como imagens. Pronto. Agora o que nós iremos fazer, o próximo passo, é importar os nossos arquivos. Primeiramente eu vou selecionar o evento que eu quero importar. Então eu vou começar importando os meus vídeos. Eu vou selecionar a pasta vídeos, o evento vídeos, e eu posso clicar aqui nessa setinha. E aqui eu vou procurar onde está esses eventos, esses vídeos que eu quero importar. Eu sei que ele está no meu desktop e naquela pasta Guia Final Cut Pro. E aqui eu vou selecionar esses 2 vídeos aqui, segurando a tecla comando, tá bom? Pronto. Preste muita atenção nesse momento, que aqui é muito importante. O seu provavelmente vai estar dessa forma aqui. O que você tem que fazer é configurar da forma correta para que você não tenha problemas futuramente. Primeiro, vamos trocar essa opção de copiar para a biblioteca, para a library, porque o que acontece? Ele vai sempre duplicar os seus arquivos. Basicamente ele faz uma cópia para dentro do seu projeto e a gente não quer isso, porque senão vai tomar muito espaço no seu HD. Então eu vou pedir para que ele deixe os arquivos no local onde eles estão e que ele simplesmente faça só uma ligação na hora de buscar esses arquivos.
Isso vai fazer com que você economize muito espaço no seu HD. A segunda opção é que você deselecione essa opção de criar proxy. Porque a criação de proxy nada mais é do que você pegar um vídeo que é em 4K, que é muito pesado do seu computador ler, converter ele para um arquivo de resolução menor, como 1080, e também num formato que funciona melhor, é mais otimizado para o Final Cut. Eu só recomendo fazer isso se você for fazer edições muito complexas, edições com muitos efeitos visuais. Por exemplo, também, se você tiver um computador com um MacBook M1 ou M2 ou qualquer modelo mais novo, você também não vai precisar ficar criando proxy. Mas eu vou ensinar para você no final aqui do nosso guia como você consegue fazer isso depois. Recomendo que você desative, até mesmo para não gerar uma duplicação desses arquivos e ainda ocupar mais espaço no seu computador. Pronto. Agora o que nós iremos fazer é clicar aqui em importar os selecionados, Import Selected. Uma vez que nós clicamos aqui, ele automaticamente já vai importar para minha pasta aqui. E agora nós iremos fazer isso mais uma vez para importar as músicas que eu já tenho selecionado. Então vou vir aqui em música, clicar em importar e vou selecionar apenas as músicas que eu quero. E como aqui já foi configurado uma vez, você não precisa ficar mexendo toda vez, basta clicar em importar e pronto, ele já importou os nossos vídeos e músicas. Isso funciona para qualquer outra coisa. Vai funcionar para suas imagens, vai funcionar para os seus arquivos em PNG, o que você tiver ali e que for aceito no Final Cut Pro. A timeline ela é a linha do tempo onde ocorre a edição, onde você vai colocar efeitos de texto, vai colocar o vídeo, vai colocar música, vai fazer cortes, e a gente chama de linha do tempo, que é timeline, que é em inglês linha do tempo. Agora eu vou voltar aqui para minha pasta de vídeos, e agora eu vou criar a nossa primeira timeline. Como que a gente consegue criar? Nós precisamos clicar aqui em New Project, nesse símbolo aqui, e ele vai aparecer dessa forma aqui para você. Mas eu quero que você habilite essa opção aqui, ó, Use Custom Settings, utilizar configurações customizadas. Então a gente vai habilitar aqui para que a gente consiga escolher qual o formato que nós queremos utilizar na nossa timeline. Os formatos mais comuns são a configuração de 1080, né, que é o Full HD, o 4K, ou aquele formato de Reels e TikTok, que são aqueles vídeos na vertical. Então aqui nós podemos escolher esses formatos. Obviamente, você pode escolher entre o 1080, como eu falei, o 4K, o vertical. Nós também temos aquele mais quadradinho do feed do Instagram. Nós temos o formato de 360, que são aquelas câmeras de 360. Mas isso daqui é bem mais avançado, muito mais avançado. Então a gente não precisa. Nós chegamos até 8K. Não existe nenhum projeto hoje, ou até mesmo muitas televisões que suportam 8K. Então, na maioria das vezes, o 1080p vai funcionar muito bem. Pronto, selecionei o 1080p. Agora o que eu vou fazer é colocar um nome para esse projeto. Então, eu vou colocar meu primeiro, igual o nome da nossa biblioteca. Meu primeiro projeto no FCPX, que é Final Cut Pro 10X. Pronto. Aqui vocês têm que entender que nós temos aqui resoluções, né, de 1080p, mas existem outras resoluções de 1080p, mas a mais padrão de todas é 1920 por 1080. Nós também temos o frame rate, né, que é o rate aqui. Para ficar bem simplificado, para você que está começando agora, a gente vai utilizar dois frame rates aqui, três na verdade. Se você está no Brasil ou nos Estados Unidos, você vai usar o 24p. Se você está na Europa, você vai utilizar 25p. Se você quiser entender mais por que é assim, por que funciona assim, vocês comentam aqui embaixo que eu faço um vídeo explicando muito mais detalhadamente por que é assim. E se você for editar para as redes sociais, como Instagram ou TikTok, você vai colocar 30p, tá? É porque é o formato que funciona melhor para as redes sociais, beleza? Pronto. Essa daqui é a nossa timeline. A timeline do Final Cut Pro, ela trabalha de uma maneira um pouco diferente, que é a timeline chamada timeline magnética. Ela é uma timeline que ela funciona como se fosse um imã. Tudo é atraído nela, tudo fica encaixado nela. Se você perceber aqui, ó, nós temos essa faixa de cinza mais escura do que essa faixa. Agora o que nós iremos fazer é arrastar o nosso vídeo para a timeline, ou importar o vídeo para a nossa linha do tempo. Eu vou olhar aqui esse vídeo, que ele tá sem cor, é até legal porque eu vou ensinar umas outras coisas para vocês. Nós iremos importar. Como que funciona? Existe a forma mais comum de se importar vídeo para timeline aqui, é você clicar e arrastar para timeline. Uma vez que você arrasta um vídeo para timeline, vocês podem perceber que agora o nosso preview, ele apareceu uma informação, ele não é mais um quadrado preto. Então se eu vier aqui
e colocar um texto, uma música, é aqui que ele vai dar esse preview para mim. Então você consegue ver antes de exportar como já está ficando o seu projeto. Legal, né? Existem algumas configurações aqui no preview, que é a forma de visualização, que vai ser muito importante, esses três aqui. Que vai ser, você vai clicar aqui em View, e aqui nós temos essa questão de qualidade e Media Playback. No Quality aqui, eu recomendo que vocês sempre escolham Better Performance, que é onde ele vai escolher a melhor qualidade para manter a performance aqui do Final Cut tinindo, para que ele rode da melhor maneira possível. E no Media Playback, nós temos algumas opções. Optimize ou original, mídias otimizadas ou originais. Lembra que no começo a gente tinha a opção de criar uma mídia otimizada ou proxy? Caso você tenha feito isso, se for necessário, porque o seu computador não consegue rodar de uma forma muito mais lisa e suave o seu projeto, você pode criar esses arquivos. E eu vou te mostrar já agora, já, como é que você faz. Ou proxy, de preferência proxy. Então ele vai ver assim, se tem proxy, ele vai usar de preferência o proxy, se não tiver, ele usa o original ou otimizado. Ou apenas os arquivos proxies. Lembra que são aqueles arquivos que ele fez uma cópia nova, de menor resolução e com uma qualidade de eficiência melhor. Onde o Final Cut consegue fazer uma leitura muito mais fácil, tá? Então você pode fazer a troca. Se eu escolher Proxy On, ele já vai dar um erro aqui, ó. Tá vendo? Ele vai falar que tá sumindo, tá faltando o arquivo Proxy. E aí que a gente vai fazer esse detalhe. Eu vou dividir esse arquivo rapidamente, eu nem vou ensinar como que faz isso agora, a gente já vai aprender aqui, e vou criar um arquivo proxy desse daqui. Opa! Aí o que nós teremos que fazer é criar o arquivo proxy desse vídeo. Se eu for criar agora, ele vai ficar muito grande, vai demorar muito tempo. Mas para você criar o arquivo proxy, ele funciona dessa seguinte maneira aqui. Você vai vir nesse vídeo aqui, vai vir em File, vai vir aqui, ó, Transcode Media, onde a gente vai fazer a conversão dessa mídia. E aqui nós temos a opção de criar um arquivo otimizado. Nunca recomendo você criar um arquivo otimizado. Se você tiver que gerar algum arquivo para ficar mais leve, sempre gere um proxy. Aí você pode ativar o proxy. Sempre utilize ProRes Proxy, porque o ProRes é oficial da Apple. A Apple que criou, então, obviamente, vai ler muito melhor aqui dentro do Final Cut. E você pode optar por 50%. Ou aqui, até mesmo, 1080p. Mesmo que a sua timeline seja em 1080, o meu vídeo, esse vídeo aqui, ele é 4K. Então você tem que sempre imaginar a resolução do vídeo que você tem, para qual você pode fazer. Como você consegue saber se o vídeo é em 4K, se você não gravou ele? Muito simples. Eu vou voltar aqui para o otimizado e original. A gente vai clicar aqui, ó, nessa ferramenta aqui, onde ele vai mostrar algumas informações. E aqui eu vou clicar aqui em cima, com o direito, eu vou selecionar o Frame Size. Selecionando o Frame Size, vocês podem ver aqui que ele está usando 3840 por 2160. Esse é um formato de 4K. Esse outro aqui, ele é um formato de 2K. Então a gente sabe que esse aqui é 4K e esse daqui é 2K. Mas, pelo fato de eu usar uma timeline em 1080, eu já consegui reduzir o quão pesado vai ficar essa timeline só de deixar menor do que o vídeo que eu tenho aqui mais pesado. Mas isso daqui somente se a sua timeline, o seu Final Cut começar a travar. Se não tá travando, não precisa mexer, correto? Agora a gente vai para a parte que interessa bastante, que é começar a cortar o nosso vídeo. Remover as partes que não fazem sentido para o nosso vídeo, deixando o nosso vídeo mais curto, mais dinâmico. E como é que a gente pode fazer dessa forma? Como é que a gente consegue fazer isso? Eu vou te mostrar uma forma que é a forma mais comum, que todo mundo começa fazendo, e obviamente eu vou te mostrar a forma mais rápida, que é a forma com que os profissionais trabalham e eu trabalho também. A primeira forma que a gente vai fazer aqui, ó, é apertar a tecla B e cortar aqui, ó, por exemplo. E agora eu vou apertar a tecla A, selecionar e apertar Backspace. Nossa, muita coisa para lembrar, não é? Eu vou te ensinar uma forma muito mais rápida, que eu vou deixar também aqui no card um vídeo, eu ensino você do zero até o avançado de como você vai fazer as suas shortcuts, que nada mais é que são formas mais rápidas de você acessar ferramentas. Por exemplo, eu acabei de fazer esse corte, correto?
E se eu falasse para você que só de você deixar essa agulha vermelhinha parada aqui e apertar um botão, que é a minha tecla A, que é as minhas shortcuts, tá? Não vai funcionar se você não baixar e instalar. Para aprender a fazer isso, link aqui no card. Pausa esse vídeo, instala caso você queira, ou reassista esse vídeo várias e várias vezes. Se eu apertar A, ele automaticamente corta e apaga aquilo ali. Então, o tempo que eu iria perder de selecionar uma ferramenta, clicar, selecionar uma outra ferramenta, selecionar o clipe e apagar, eu faço apenas com uma tecla. Essa tecla A, basicamente, tudo dessa linha da agulha para a minha esquerda, ele corta, ele apaga e já deleta. Se eu apertar minha tecla D, tudo da minha linha aqui para a direita, ele corta e apaga. Por exemplo, se eu apertar aqui agora, ó, ele corta e apaga. A linha aqui também do A, ele corta e apaga. Eu tenho a tecla também S, que ela funciona simplesmente para fazer um corte aonde está a agulha, que é essa agulha vermelha. O Final Cut, ele tem essas duas agulhas. É uma coisa que eu só vejo que tem no Final Cut, não existe em outro programa. Talvez o DaVinci, mas não funciona da mesma forma. Por quê? Essa agulha branca é onde está o play. A agulha branca é onde fica a última vez que eu dei o play, aonde está meu playhead, que é essa aqui. E aqui a vermelha é onde vai o meu mouse. Então eu consigo dar o play aqui e automaticamente aqui na frente ir fazendo alguns cortes conforme eu vou dando pausa. Eu venho aqui, já vou removendo e deixo ela dando play aqui. Você pode, se você não gostar dessa maneira, você pode clicar aqui nesse botão e desativar a agulha vermelha. Vai ficar somente essa agulha. Só que aí se você quiser mover, tá vendo? Você tem que ficar clicando. Eu não gosto dessa função de ter que ficar clicando para minha agulha mover. Então eu ativo ela aqui e ela já move conforme eu movo meu mouse. E isso faz com que eu seja muito mais rápido. Isso daí só existe aqui no Final Cut. Até onde eu saiba, me comenta aqui se eu estiver enganado, mas até onde eu saiba só existe no Final Cut. É essa maneira que funciona. Tanto é que a função de corte, ela não ocorre pela agulha branca, ela ocorre pela agulha vermelha. Se eu der um corte aqui, ó, a branca tá aqui, certo? A vermelha tá aqui. Ele vai cortar desse ponto da vermelha para trás, tá vendo? Não é da branca. Então você consegue acelerar muito mais rápido o seu processo de edição. E se eu não der o play, ele vai marcar onde foi a última vez que meu vídeo parou quando eu estava assistindo. Isso daí são só algumas ferramentas que a gente consegue fazer. Outra forma que a gente consegue fazer o corte é clicar aqui, ó, vou dar um zoom aqui. Você pode dar o zoom dessa maneira aqui, ó. Se você vier aqui, você pode dar o zoom aqui ou com a letra Z. A letra Z você seleciona, tá vendo? Eu configurei no meu mouse, se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo sobre isso, que é o mouse da Logitech MX Master 3, que ele tem esses atalhos aqui, ó, onde eu configurei para dar um zoom in e um zoom out, e eu tenho essa outra scroll, onde eu consigo dar um scroll lateral. Hoje, esse scroll lateral eu já não preciso mais, por conta de que o próprio Final Cut atualizou e melhorou. A hora que ele dá o play, ele já vai movendo. Outra forma de fazer o corte, eu vir até essa divisão que tem aqui, ó, clicar na beiradinha onde está o amarelo, clico e arrasto, tá vendo? Ele vai arrastando e vai cortando todo o vídeo, caso você queira fazer um corte mais minucioso. Ou se você quiser fazer um corte mais preciso, você pode dar zoom ainda mais e vir aqui, opa, é aqui mesmo, ó, e fazer o corte, ou vir aqui, ó, deixa eu vir aqui e começar aqui, ó, arrastando, tá vendo? Aí você tira o zoom e você consegue fazer esses cortes mais minuciosos. A ideia da edição é com que você retire as partes que não fazem sentido para você e deixe só as partes que fazem sentido. Então, se eu quiser aqui, ó, por exemplo, eu venho aqui, eu vou dar um S e vou vir aqui, encurtando, deixando o meu vídeo mais dinâmico. Legal, né? Uma outra coisa que a gente consegue fazer também é colocar um vídeo em cima do outro. Olha só, eu vou trocar aqui minha visão, vou pegar esse vídeo e colocar ali em cima desse vídeo. A partir desse momento que eu colocar esse vídeo em cima desse vídeo, ele já muda. Só que a voz, o áudio, vou tirar o áudio desse daqui, é o áudio que está aqui embaixo. Isso daqui é muito utilizado quando nós temos B-rolls, que são takes que complementam a história. Tá? Se você quiser entender mais sobre isso também, eu tenho um curso super completo, eu ensino muito mais, eu destrincho muito mais, mas aqui você já vai sair editando, fazendo seus videozinhos aqui, fazendo as suas edições tranquilamente. Então eu consigo brincar dessa forma, e se eu quiser cortar, eu corto aqui, abro o espaço e automaticamente ele já vai identificar que esse é o próximo vídeo.
Agora, vamos supor que eu quero fazer um efeito neste vídeo. Eu quero que ele dê um zoom para enfatizar o que eu estou falando. Deixa eu ver aqui o que eu vou falar. Pera aí. Por alguns motivos. Vamos fazer que eu quero dar um zoom aqui. Para fazer o zoom, eu vou clicar aqui, selecionar o meu vídeo. Eu normalmente gosto de deixar um corte aqui para que ele não altere nada aqui nos outros, tá? Para que ele fique separado. Vocês vão perceber que agora a gente vai ter essa aba aqui, ó. Aqui no nosso canto superior direito, que é chamado de Video Inspector. Se você vier aqui, ó, Video Inspector. Inspetor de vídeo, nós temos inspetor de cor e inspetor de áudio. No Video Inspector, nós temos algumas informações e opções de configuração essenciais, que nós iremos utilizar no decorrer de toda a nossa vida como editor de vídeo. O principal delas é a opacidade, onde a gente consegue ajustar aqui o nível de opacidade. O que essa opacidade faz? Deixa eu pegar aqui um outro vídeo e colocar aqui embaixo. A opacidade, ela deixa aqui, conforme você ajusta, ela vai deixando o vídeo que você está fazendo a opacidade mais translúcido. Você consegue ver o que está embaixo, tá vendo? Então a gente consegue ver o que está acontecendo ali embaixo até o momento que a gente zerar e só o vídeo de baixo acontecer. Então você consegue criar um efeito também. Nós temos aqui a opção do Transform, que é a transformação, onde nós temos a posição do vídeo, a gente consegue mudar as posições. Todos os programas de edição trabalham com posição de eixo X e Y, tá? E a escola, né? A escola é que ensina isso daí. Eixo X, tudo vai mover na horizontal, da esquerda para a direita, Y de cima para baixo. Tá? Então da esquerda para a direita, tá vendo? Ó? E de cima para baixo, baixo para cima, tanto faz. Nós podemos clicar aqui para resetar o que a gente fez. Outra coisa que nós temos é rotação. Então nós conseguimos rotacionar o vídeo, tanto para um lado quanto para o outro. Tá? Deixa eu voltar aqui. E nós também temos a escala. Nós temos uma escala de todos os dois eixos, esquerda, direita, cima e baixo. Tá? Nós também podemos fazer uma escala de um eixo só, que é, ó, tá vendo? Alargar. Ó, tá vendo? Nós conseguimos fazer isso daí. Deixa eu só resetar. E nós também temos a opção de crop, que é onde a gente consegue cortar parte do vídeo e deixar ele num formato, ó. Cropar aqui. E mesmo que chegue nessa informação, se você clicar aqui e arrastar para cima, ele continua, tá? Então mesmo que ele chegue no limite, você consegue ajustar. Tanto esquerda, direita, cima, embaixo. Então você consegue ter essa opção aqui. Essas são as opções mais utilizadas durante o seu dia a dia como editor de vídeo. Aqui eu vou fazer um efeito de zoom in, tá? A gente vai fazer o nosso primeiro efeito, já que nós temos aqui. Para fazer o nosso efeito de zoom in, o que a gente precisa fazer? Pegar a nossa escala e criar keyframes, que são, eu vou te ensinar o que eles são, que são chaves de frames ali, onde você marca um momento de um início e o final de uma transição, onde a gente vai aumentar a escala por uma porcentagem. Por exemplo, eu vou clicar aqui no meu início do vídeo, vou vir aqui na minha escala e clicar aqui nesse triângulozinho aqui, nesse diamantezinho, adicionando um keyframe. Agora eu vou avançar alguns frames com o meu teclado, a setinha do meu teclado, vamos avançar uns 4 frames. 1, 2, 3, 4. Avancei 4 frames. E agora eu vou vir aqui na escala e vou puxar até onde eu sentir que funcionou. Boa! Agora, olha o que aconteceu. Se eu der o play, vocês viram aqui, ó. Ele dá esse pum. Ele dá esse zoom in, que é o zoom in, e o zoom out é quando ele tira o zoom. Que eu vou fazer agora, o zoom out, ó. Vou vir aqui, dar novamente um keyframe aqui, bum. Vou avançar 4 frames, 1, 2, 3, 4. E agora eu vou vir aqui, clicar aqui e apertar 100, que é a escala total. Pronto, e olha só o efeito que a gente criou. Zoom in, zoom out. Legal, né? Keyframe é exatamente para isso, para você dar uma informação chave. Desse ponto para esse ponto, é isso que tem que acontecer. É esse o tempo de duração para acontecer o efeito que eu informei. Por exemplo, vamos dizer que você quer, vou contar um outro pedaço, que você quer que o vídeo gire. Então a gente vai vir aqui na rotação, um frame aqui, vou vir no final do meu vídeo, selecionar outro, não precisa criar outro frame, é só agora bastar dar uma rotacionada. Opa! Deixa eu só voltar um frame, porque isso acontece, voltam aqui. Basta dar uma rotacionada no vídeo. Quantas vezes você quiser. Se você der várias vezes, ele vai ficar girando várias vezes. E agora, quando eu der o play, ó, dá pra fazer um efeito bem legal, que eu posso fazer um efeito dele sumindo. Agora, pra gente fazer o efeito sumindo, novamente, eu vou mexer com a escala. Um clique no keyframe. Vou voltar aqui, voltar um frame antes de acabar. E vou reduzir para 0.
Vou apagar o que está aqui embaixo rapidamente, só por um tempo, e olha só o efeito que a gente criou. Rodou. E ele foi sumindo. Ah, eu quero que esse efeito ocorra muito mais rápido. Vou te dar uma dica aqui bem legal. A gente vai dar um Ctrl V, ele vai abrir essa casinha aqui. Eu vou dar um zoom aqui, ó, e clicar aqui, ó, nessa setinha para abrir todos. Eu vou vir aqui, ó, em efeito de escala, para ele mostrar o de escala, e agora eu vou arrastar todos esses dois para a duração que eu quero, ó. Vou arrastar aqui para durar, sei lá, essa quantidade, e olha só. Ele automaticamente ajustou para mim o tempo de duração. Agora eu vou vir aqui na rotação e vou também puxar aqui para esse lado. E pronto. Você viu o que aconteceu? Ele fez o efeito ficar mais rápido. Então você consegue ajustar o tempo de duração do efeito usando essa ferramenta do Ctrl V. Ele abre aqui para você e você consegue ver os keyframes. E pelo fato de eu ter selecionado qual deles eu quero, de vez todos, ó, se eu selecionar todos, tá vendo? Ele fica os dois selecionados ao mesmo tempo. Eu poderia selecionar os dois, mas vamos supor que você queira fazer individual. Um vai durar um pouco, vai ir mais rápido, o outro vai ir mais devagar, tem que ter um tempo de duração maior. Então você consegue aqui selecionar qual deles você quer, tá bom? E para fechar isso daqui, Ctrl V novamente, ele fecha, tá? Ao invés de você ter que ficar fazendo aqui, tá bom? Agora eu vou vir aqui, vamos avançar aqui. E o legal de tudo é que todo esse tempo que você investe fazendo um efeito, fazendo uma transição, você pode salvar como preset. Vou ensinar como você consegue salvar no final do vídeo lá, que são as dicas extras, como você consegue salvar todos esses efeitinhos que você está fazendo para usar depois, tá bom? Ó, já aproveita também, se inscreva, porque vai ter sorteio de 4.000 inscritos e eu vou sortear 2 licenças de plugin de Final Cut para 2 inscritos do canal. Então, você se inscrevendo aqui já vai estar ajudando a gente a atingir a nossa meta e também você pode concorrer a essas 2 assinaturas aí para ferramentas do Final Cut Pro totalmente de graça. Então, já se inscreva, compartilhe o vídeo. Agora o próximo passo é a gente colocar um efeito de título. Eu quero colocar o meu nome aqui. A minha apresentação, que é o famoso lower third, que é uma ferramenta, um efeito de título para colocar o nosso nome. O Final Cut Pro é bem legal porque ele já vem com várias dessas funções aí prontas. E com uma atualização nova que teve ano passado, ele veio com alguns desses efeitos novos. O próximo passo agora é a gente colocar um efeito de texto aqui. Que é legal a gente colocar efeitos de textos, informativos. Então, para isso, você vai clicar aqui nessa abinha aqui com o T, e aqui vocês vão ter algumas ferramentas aqui que já vêm diretos no Final Cut. Outras aqui eu tenho muito mais porque eu comprei, são pagos, mas eu vou mostrar simplesmente os gratuitos para você. O Final Cut Pro, ele atualizou com esses Dynamic Titles, ficaram muito legais, então você vai poder utilizar nos seus vídeos. Eu vou escolher um aqui, que esse daqui é uma Lower Third, tá? A gente tem Close, Title, Bump. Para você utilizar uma Lower Third, basta você clicar e arrastar aqui para cima do seu vídeo, tá vendo? Ele já criou esse negocinho, essa linha aqui, essa layer roxa, essa camada roxa. E olha só o efeito que a gente tem. Totalmente gratuitamente e automático. E o legal de tudo é que você consegue ajustar a duração dele arrastando aqui, ó, clicando na pontinha e arrastando. Se você quiser deixar mais curtinho, basta deixar mais curtinho. Ele ficou aqui 2 segundos, eu vou deixar uns 4 segundos mais ou menos. Tá vendo aqui embaixo, quando eu tô segurando, ele fala o tamanho total, tá? Esse 3.11 é o total. Vou deixar 4 aqui, que deu 4 segundos aqui de vídeo. A hora que eu der um play, ele vai aparecer aqui pra mim. Agora o que a gente faz para alterar essas informações aqui? Tem 2 formas da gente fazer essas alterações. Aí nós podemos simplesmente aqui no nosso preview dar 2 cliques e poder alterar os textos aqui, ó. Colocar meu nome. Aí Damasceno. Você viu que ele automaticamente já diminuiu a fonte para mim só por causa do nome? Se eu colocasse maior, tá vendo? Ele vai ficando menor, menor. E aqui embaixo eu vou colocar editor de vídeo. Boa! O legal de tudo é que assim que a gente faz essa seleção, eu posso selecionar aqui e alterar o tamanho da fonte também, ó. Eu vou deixar num tamanho pequeno, clicar nesse daqui, ó, sem estar selecionado, e agora vou colocar a cor. Cadê o vermelho? Beleza?
E eu também quero alterar a fonte, porque essa fonte não fica legal. Vou colocar uma fonte, uma linha um pouco mais fina. Então eu vou clicar aqui para alterar a fonte, em fonte, e vou colocar Montserrat. Pronto, vou colocar essa fonte Montserrat, vou colocar aqui para Thin Italic. Boa. Agora eu vou alterar o meu nome aqui. Não gostei disso daqui, também vou colocar Montserrat. Pronto. E vou colocar já uma fonte um pouquinho mais grossinha aqui, semi-bold aqui. E eu também vou alterar a cor. Não gostei dessa cor. Vamos colocar uma outra cor aqui, um branquinho. Ó, o branco ficou legal. Uma outra coisa que nós podemos fazer e configurar, dependendo de quem fez os plugins, é alterar a cor dessas ferramentas aqui, como a cor do fundo, a cor desse cinza e esse branco. Por exemplo, se eu vier aqui no Custom Color 3, que é os brancos, eu posso alterar a cor deles aqui, deixar muito mais customizável para ficar idêntico, para ficar mais assertivo para as minhas coisas. Colocar branco aqui, e olha só que legal, eu consegui customizar. E uma outra coisa que eu posso fazer também é ajustar o tamanho dele aqui no meu Video Inspector e vir aqui em escala e diminuir ele, tá? E arrastar aqui para o meu eixo X e meu eixo Y. Deixa ele aqui mais no cantinho. Ele vai ficar cortado desse jeito. Vai ficar ao teu critério, tá? E olha só, nós conseguimos deixar dessa forma. E esse daqui são os efeitos gratuitos que você pode utilizar, tá? Esse daqui é totalmente gratuito, você vai poder utilizar. Vou te mostrar aqui um já pago de uma outra empresa que te dá uma opção muito maior de configuração. Por exemplo, eu vou vir aqui no M-Lower Thirds aqui que eu tenho, Thirds aqui ó, Lowers Mega Pack. Aqui eu tenho uma seleção, uma porrada de Lower Thirds aqui que eu posso utilizar. Posso vir aqui, selecionar essa daqui, obviamente diminuir o tamanho. Vou mover essa aqui pro lado, ó. Eu tenho essa daqui que é mais minimalista. Eu posso também usar uma outra aqui. Essa daqui, ó. Vou usar essa daqui. E olha só como que ela é. E qual que é a função mais legal dela? Eu não preciso ficar vindo aqui para mover ela de lugar nem nada e aumentar a escala, porque ela tem essas ferramentas aqui na tela, onde eu posso arrastar, colocar onde eu quiser, aumentar a escala, diminuir, inverter, rotacionar ela, tudo de forma muito mais dinâmica, e por isso que eu gosto dessas ferramentas. E aqui mesmo, da mesma forma, eu consigo fazer alteração para o meu nome, Raí Damasceno. E aqui no Motion eu coloco editor de vídeo. E aí a gente faz as alterações para as cores que a gente quer. Então, os pagos, eles têm mais vantagens. Além de ter muito mais opções, ó, que legal esse outro aqui, ó. Você consegue configurar muito mais fácil e rápido. E aqui, eles têm a opção, na opção de customização, você vai ver que você tem muito mais opções. E olha só isso daqui, ó. Que legal. Outra opção que a gente vai poder utilizar é a nossa aba de efeitos. Então, vem aqui, brinca mesmo, ó. Essential Code aqui, brinca mesmo, ó. Tem até aqui no final. Com as opções aqui, tem coisas mais antigas, tem uma opção aqui que é o Generators aqui, você consegue vir nos backgrounds, mas tem um dinâmico, background dinâmico, tudo isso aqui ó, dentro do Final Cut Pro. Então mexe, fuça bastante para você saber o que você tem de opção aqui, tá certo? Agora a gente vai na aba de efeitos visuais, que é onde a gente pode colocar, mudar a cor, por exemplo. Eu vou colocar um outro efeito aqui. Eu vou vir aqui, ó, nessa abinha aqui, que é esse quadrado cheio e esse quadrado vazio. E aqui eu tenho vários efeitos, como Blur, onde eu posso simplesmente arrastar aqui e jogar um Blur, vai ficar tudo borrado, tá vendo? Bem legal para quando você quer deixar um fundo com desfocado. Nós temos efeito de prisma aqui, ó, que você consegue colocar. Muitas pessoas utilizaram isso por muito tempo. Efeito de zoom, que a gente consegue colocar quando vai fazer hyperlapse. Tem um que é muito importante vocês saberem, que é esse Custom LUT, eu vou ensinar para vocês agora na parte de Color Grading. E uns Comic LUTs aqui, ó, que você consegue aplicar no seu vídeo, ó. Arrasta aqui para ele e olha como ele fica. Você consegue customizar e tem, obviamente, aqui opções de você ficar customizando o smoothness aqui das linhas. Tem esse efeito aqui de jornal aqui, ó, que você consegue ativar, ou até mesmo jogar aqui nessa lower third aqui, deixar ela de uma outra forma. Ó, se você jogar nela, você já conseguiu mudar
a lower third já, a forma com que ela fica, é bem legal. Mas muita coisa eu não utilizo. As que eu mais utilizo, já vou falar para vocês, que é o Masking and Queuing, tá? Você consegue utilizar o Masking and Queuing aqui. Tem um que é para você remover o Scene Removal, tá vendo? Ele vai tentar identificar como que funciona aqui as coisas. Agora nós iremos ir na aba de transição. Aqui sim vai ficar legal. Porque aqui tem umas transições bem legais, a gente vai utilizar Dynamic Transitions, que são as transições novas, que é essas transições aqui, onde a gente vai clicar e arrastar aqui, ó, entre os vídeos. Tá vendo esses cortes que a gente tem aqui? Todos esses cortes a gente consegue colocar uma transição. Então eu vou vir aqui, arrastar e colocar uma transição aqui. E aí, nesse vídeo aqui, você consegue fazer essa transição de um vídeo para o outro. Por exemplo, se eu colocar esse vídeo aqui no meio, ele vai fazer a transição de um vídeo para o outro. Você pode simplesmente trocar essas transições e você também pode aumentar o tempo da duração da transição ou diminuir, entendeu? E isso é bem legal para você ficar trocando de cena. E aqui você tem muitas opções bem legais. Você tem Dissolve aqui, ó, Cross Dissolve, que é de uma cena para outra. Tá vendo? Você tem esses dividers aqui que você consegue colocar. Então, os mais comuns, eu já vou passar para vocês, é o Cross Dissolver. Esses Dynamic Transition aqui é muito legal para quem não tem dinheiro hoje ainda para investir em plugins bacanas de transição. Como, por exemplo, eu tenho esses plugins de transição aqui, ó, bem legais. Tá vendo? Ó? Se eu colocar esse daqui, ele tem esse efeito. Agora a gente vai mexer com uma parte bem interessante e bem importante do vídeo, que é o tratamento de áudio. O tratamento de áudio ele é essencial para você melhorar. Então eu vou te ensinar umas dicas muito práticas e básicas, mas que vão deixar o seu áudio com uma qualidade muito melhor. Mas obviamente um áudio bom começa na captura. Você tem que já ter um áudio capturado muito bom. Mas se você só é editor, você não gravou seus vídeos, você recebeu e precisa fazer um tratamento de áudio nos seus vídeos, no áudio dos seus clientes, vou te ensinar aqui, você utilizando 3 a 4 ferramentas, como você consegue melhorar o seu áudio rapidamente. Beleza? Então vamos lá, que essa aula é muito, essa parte aqui é muito importante, já que vai salvar muito o seu trabalho. Vocês podem perceber que nessa parte aqui, ó, vou dar um play bem nessa parte aqui, vocês vão perceber que é um ruído, a gente chama de ruído, que é algo que incomoda, que tira a atenção da pessoa que está assistindo. Então eu vou pegar aqui, só colocar da forma correta aqui no teclado, e olha só, dá um play, a gente vai ouvir várias vezes. Pegar um trecho aqui que não tem eu fazendo isso daqui, ó, esse trecho aqui, ó. Esse ele é chato, ele incomoda. Então se eu vier aqui no meu Audio Inspector e ativar esse Voice Isolation, o que o Voice Isolation vai fazer? Ele vai isolar a minha voz e vai remover os ruídos, vai tentar melhorar a minha voz e deixá-la mais limpa. Então se eu só ativar ele aqui, olha a diferença. Com Voice Isolation, e agora sem. Vocês perceberam que ele remove bastante do ruído, mas vamos ver o que ele faz com a voz. Tá, eu vou ativar agora aqui. Bem, e o melhor de tudo, essa ferramenta tem um valor muito acessível e fica comigo... Bem, e o melhor de tudo, essa ferramenta tem um valor muito acessível e fica comigo... Bem, e o melhor de tudo, essa ferramenta tem um valor muito acessível e fica comigo... Vocês perceberam que a voz ela continuou basicamente a mesma, ele só removeu tudo que era desnecessário para a voz. E agora o que eu vou fazer? Eu vou ativar ele, Voice Isolation. Eu recomendo que a gente nunca ultrapasse de 40%. Fica entre 20 a 40%. Então você vai analisar de acordo com a voz da pessoa. Então eu vou deixar aqui em 40, vou ouvir novamente. Bem, e o melhor de tudo, essa ferramenta tem... Boa! Agora, o que a gente vai fazer é ativar uma outra ferramenta. Vou vir aqui em efeitos, a gente tem os efeitos de vídeos e aqui embaixo a gente tem os efeitos de áudio. Eu vou vir aqui na ferramenta chamada Channel EQ, vou clicar 2 vezes e eu vou clicar aqui nessa engrenagemzinha. E aqui a gente tem o nosso Channel EQ
E eu vou mostrar como você consegue fazer um rápido tratamento aqui e deixar a voz mais bonita. Bem, aqui na parte do áudio a gente tem que entender alguns conceitos básicos com relação ao áudio. O áudio ele é separado por frequências. Então, existem frequências que elas são só ruídos. Eu vou falar das de ruídos agora. Nós iremos ativar essa frequência aqui, ó, que é só ruído, até de 100 até 150 Hz, é só ruído. Algumas vozes, alguma parte dela ainda se encontra nesse Hertz, então você tem que identificar se a voz, os Hertz que você está removendo aqui, ele faz parte da voz da pessoa. Mas normalmente, até 150 não faz parte, até 100, 150 não faz parte. Mas tem que tomar um pouquinho de cuidado aqui. A primeira coisa que eu vou fazer é reduzir aqui, ó, puxar isso daqui para mais ou menos 60 Hz aqui, mais ou menos, né? E eu vou fazer o quê? Eu vou ouvir o áudio. Enquanto eu vou fazendo essas mudanças, eu vou ouvindo o meu áudio. E o que você pode fazer é vir aqui, ó, apertar comando L, até que ele vire esse play com lupa. Que significa que você consegue dar o play em loop. Aí vai ficar dando play várias vezes, várias vezes, para que você consiga ouvir e ir ajustando o áudio aqui sem problema algum. E basta você selecionar um vídeo, colocar no começo e apertar aquela barrinha aqui no seu teclado e ele vai dar o play em loop. Essa ferramenta tem um valor muito acessível e fica comigo. E o melhor de tudo, essa ferramenta tem um valor muito acessível e fica comigo. E agora o que a gente vai fazer? A gente tem essas outras frequências aqui, que é essa daqui. Então nós vamos mexer um pouco nelas, vamos ajustar aqui, eu gosto de ajustar aqui o tamanho delas, onde elas acertam. E eu vou fazer o quê? Eu vou agora aumentar o máximo e procurar frequências que estão incomodando, que está quebrando, que está incomodando o meu áudio. Então eu vou dar o play novamente em forma de loop. Selecionar e levar para cima para a gente ver, ó. E o melhor de tudo, essa ferramenta tem um valor muito acessível e fica comigo. E o melhor de tudo, essa ferramenta tem um valor muito acessível e fica comigo. E o melhor de tudo, quando eu encontro esses pontos, o que eu vou fazer? Eu vou diminuir ele para baixo e abaixar um pouquinho, talvez uns 6 decibéis, até mais ou menos, para que ele elimine esses ruídos aí. E agora eu vou selecionar o outro, aqui, ó, fazer a mesma coisa. E assim eu vou fazendo a mesma coisa, só que, opa. E o melhor de tudo, essa ferramenta tem um valor muito acessível e fica comigo. E o melhor de tudo, essa ferramenta tem um valor muito acessível e fica comigo. E o melhor de tudo, essa ferramenta tem um valor muito acessível e fica comigo. E o melhor de tudo, essa ferramenta tem um valor muito acessível e fica comigo. E o melhor de tudo, essa ferramenta tem um valor muito acessível e fica comigo. E o melhor de tudo, essa ferramenta tem um valor muito acessível. E uma vez que eu termino de pegar essas frequências, eu reduzo elas até uns 6, 10 decibéis, para que elas não apareçam lá. E agora eu vou procurar o quê? Eu vou procurar aumentar frequências com relação à minha voz, ela não tem um grave muito grande, então eu vou aumentar ali a parte dos graves para tentar ganhar esse grave e aumentar a fidelidade aqui na minha voz e deixá-la do jeito que eu gosto. Então eu vou pegar essa parte aqui e aumentar onde eu sei que eu preciso, tá? E ouvindo, obviamente, o áudio aqui. E o melhor de tudo, essa ferramenta tem um valor muito acessível e fica comigo. E o melhor de tudo, essa ferramenta tem um valor muito acessível e fica comigo. E o melhor de tudo, essa ferramenta tem um valor muito acessível e fica comigo. E o melhor de tudo, essa ferramenta tem um valor muito acessível e fica comigo. E o melhor de tudo, essa ferramenta tem um valor muito acessível e fica comigo. E o melhor de tudo, essa ferramenta tem um valor muito acessível e fica comigo. E agora eu vou ativar os cortes nas frequências mais altas. As frequências mais altas são como ar-condicionado, barulhos que não tem na nossa voz. Então eu vou puxar ele aqui. A partir de 6.000 aqui já são frequências altas, não tem nada a ver com a nossa voz. E dá o play novamente. E o melhor de tudo, essa ferramenta tem um valor muito acessível e fica comigo. E o melhor de tudo, essa ferramenta tem um valor muito acessível e fica comigo. E o melhor de tudo E olha só a diferença do antes e o depois que eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Esse é o com efeito. E o melhor de tudo, essa ferramenta tem um valor muito acessível e fica comigo. E o melhor de tudo, essa ferramenta tem um valor muito acessível e fica comigo. Uma vez que a gente faz aqui o nosso EQ, juntamente com o nosso Voice Isolation, um outro que nós iremos utilizar é o Compressor. O Compressor, ele está aqui em Levels. E a gente vai ativar um compressor. Ativando o compressor, a gente vai utilizar
uma configuração padrão aqui, que funciona muito bem para quase todas as vozes. O compressor ele vai fazer o quê? Ele vai nivelar os tons mais altos e os mais baixos para ficar numa mesma linha, para não ter um momento que tá falando muito alto e um momento que tá falando muito baixo. Só de a gente colocar ele já deu uma mudada, olha. Bem, e o melhor de tudo, essa ferramenta tem um valor muito acessível e fica comigo. Ele dá uma leve mudada e agora a gente vai fazer uma configuração bem básica, que é pegar esse threshold aqui, ó, o thresh, vamos puxar aqui para volta de 7, menos 7. O ratio aqui a gente vai colocar 3.11. O nosso ataque aqui a gente vai colocar um ataque já em 5 milissegundos aqui rapidão. E o nosso hold aqui, release, vai ser em 15 mais ou menos. Vou ativar um limitador aqui e olha a diferença que nós alcançamos só de fazer isso daí. Bem, e o melhor de tudo, essa ferramenta tem um valor muito acessível e fica comigo. Bem, e o melhor de tudo, essa ferramenta tem um valor muito acessível e fica comigo. Bem, e o melhor de tudo, essa ferramenta tem um valor muito acessível e fica comigo. Bem, e o melhor de tudo, essa ferramenta tem um valor muito acessível e fica comigo. Bem, e o melhor de tudo, essa ferramenta tem um valor muito acessível. E agora que eu coloquei o compressor, eu vou voltar aqui no meu channel EQ e vou tirar alguns ruídos aqui que eu sei que tá pegando. Deixa eu só diminuir aqui. Bem, e o melhor de tudo, que ele aumentou as frequências que eu não queria que aumentasse também, né? Deixa eu colocar aqui. Bem, e o melhor de tudo, essa ferramenta tem um valor muito acessível e fica comigo. E o melhor de tudo, é uma ferramenta que tem um valor muito acessível, que não vai quebrar o seu banco ou estourar o limite do seu cartão de crédito. Então, fica comigo até o final do vídeo que eu vou te mostrar esta ferramenta, como ela funciona. Bem, e o melhor de tudo, essa ferramenta tem um valor muito acessível e fica comigo. Bem, e o melhor de tudo, essa ferramenta tem um valor muito acessível e fica comigo. Bem, e o melhor de tudo, essa ferramenta tem um valor muito acessível e fica comigo. Bem, e o melhor de tudo, essa ferramenta tem um valor muito acessível e fica comigo. Bem, e o melhor de tudo, essa ferramenta tem um valor muito acessível e fica comigo. Bem, e o melhor de tudo, essa ferramenta tem um valor muito acessível e fica comigo. Bem, e o melhor de tudo, essa ferramenta tem um valor muito acessível e fica comigo. Pronto, vai ser uma coisa de você treinar, praticar, tá usando o fone aqui para você conseguir entender. Mas esses tons aqui, ó, todos esses aqui são suas vozes. Então eu vou tacar um limitador aqui, que ele vai limitar o volume máximo. Isso daqui é legal para a gente limitar os picos. Para a gente conseguir ver os picos, você basta clicar aqui nessa ferramenta aqui, ele vai abrir esses dois canais, a gente vai ver os picos. Uma voz, a conversa, ela tem que ficar batendo o máximo na sua média, menos 6 e mínimo menos 12. Ela tem que ficar aqui dentro. Se ela estiver maior, é porque está muito alta, a gente vai reduzir com o limiter aqui, ó. Tá vendo que ela tá batendo muito? Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no ganho, reduzir uns decibéis. E o melhor de tudo, essa ferramenta tem um valor. E aqui eu vou pegar o meu release, ele fazer ele aumentar um pouquinho. E o meu output colocar menos 1 aqui. Vamos ver. E o melhor de tudo, essa ferramenta tem um valor. Beleza. E aqui eu vou só desabilitar meu channel aqui só para dar um. E o melhor de tudo, essa ferramenta tem um valor. Aqui, vou vir o meu compressor e só alterar uma ferramenta. E o melhor de tudo, essa ferramenta tem um valor muito acessível e fica comigo. E o melhor de tudo é uma ferramenta que tem um valor muito acessível. Que não... E o melhor de tudo, essa ferramenta tem um valor muito acessível e fica comigo. E o melhor de tudo, essa ferramenta tem um valor muito acessível e fica comigo. E o melhor de tudo, essa ferramenta tem um valor muito acessível e fica comigo. Bom. E o melhor de tudo, essa ferramenta tem um valor muito acessível e fica comigo. E o melhor de tudo, essa ferramenta tem um valor muito acessível e fica comigo. E o melhor de tudo, essa ferramenta tem um valor muito acessível e fica comigo. Ajustar aqui. E o melhor de tudo, essa ferramenta tem um valor muito acessível e fica comigo. E o melhor de tudo, essa ferramenta tem um valor muito acessível e fica... Eu fiz alguns ajustes, obviamente, cada voz você tem que ajustar, mas essas são as ferramentas que você vai utilizar. E o legal de tudo é que a gente utilizou só ferramentas nativas, não teve que utilizar nenhuma outra ferramenta. E eu consegui dar uma nivelada nos volumes. O que acontece? Que eu falo que é nivelada. Deixa eu só aumentar aqui para a gente ver essa diferença. A nivelada é eu pegar esses mais baixos e os mais altos, tentar comprimir ele, que é o compressor, fala, para eles ficarem no mesmo nível, para não ter momentos que dá uns picos muito altos e uns picos mais baixos, onde você aumenta o volume para ouvir a parte baixa e depois é aquele grito, aquela parte muito estourada nos seus ouvidos. É isso que a gente faz.
Próxima etapa a gente vai fazer já de Color Grade. Vou mostrar para vocês como que funciona essa etapa. A gente vai mexer com o Color Inspector, que vai ser aqui, ó. Entre o Video Inspector e o Audio Inspector tem essa opção aqui. O seu não vai aparecer dessa forma, eu vou te ensinar como você configura como bônus aqui no final do vídeo, mas o seu vai aparecer dessa forma aqui, que é essa opção que você vai ter. Eu recomendo que você utilize a opção de Color Wheels, que é uma opção muito mais prática e acho que mais fácil de entender como funciona do que daquela forma lá. Primeira coisa que a gente precisa entender é que esse vídeo ele foi gravado em log. Log é um formato de captura onde ele retira boa parte da saturação em cores para que você consiga reter mais informação nas partes claras e escuras de um vídeo, fazendo com que a gente tenha uma liberdade maior na hora de fazer o tratamento de cor, a color grading e tudo mais. Primeiro passo que você tem que fazer, se você pegar um vídeo que foi gravado em log, é você converter ele para Rec 709, que é o formato de cor, é o padrão aqui de todos os vídeos e monitores. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na minha abinha de efeitos, tá? Deixa eu diminuir isso daqui. Vou vir aqui em Color, e aqui a gente tem Custom LUT. Eu vou clicar 2 vezes ou arrastar aqui no meu vídeo. Uma vez que eu faço isso, eu vou vir aqui em Video Inspector e eu tenho aqui, ó, Custom LUT, tá? Olha, eu já tenho aqui os dois criados, vou até deletar eles. E aqui em Custom LUT, você vai procurar um LUT de conversão de cada câmera. Eu tenho da minha Sony, a A7S3, então eu já sei qual que é o LUT, eu vou utilizar ele aqui. Outra coisa que você vai fazer é aqui, obviamente no Color Inspector, a gente vai poder fazer algumas alterações, como por exemplo, posso deixar o vídeo um pouco mais claro. Então nós temos aqui 4 wheels, 4 rodas. Uma que é o global, que altera tudo que você fizer, tanto nas partes de sombra, mediano, tons médios e highlights, que é tons mais claros. Aqui eu tenho o shadow, que é os tons mais escuros, que a gente está falando das sombras. Sombras que é essas partes aqui, ó. São sombras, partes escuras. Os tons medianos, tom de pele, essa camisa aqui, isso são tons medianos. Os highlights são os tons mais claros, lâmpadas, tudo que é mais claro, ó. Se eu aumentar aqui, ó, tudo que é mais claro. Então a gente consegue alterar, e os medianos, tá vendo? Eu consigo alterar. Quando eu altero um, ele automaticamente influencia nos outros, um pouco nos shadows e um pouco nos highlights. Então é tudo uma questão de você identificar primeiramente o que você precisa fazer na imagem, é o que eu faço. Uma vez que eu converto, ou a imagem já foi gravada com cor, eu vou olhar aqui e ver, olha, essa imagem para mim aqui, na minha opinião, eu preciso deixar ela um pouco mais clara, para começar. Então eu vou vir aqui nos highlights e começar a deixar ela um pouco mais clara, até o momento em que ela não vai estourar. Como eu vou identificar isso daí? A gente vai abrir uma ferramenta que é muito importante. Você vai apertar Comando 7, ele vai abrir essa ferramenta de Video Inspector aqui. Eu vou até desabilitar aqui para a gente ficar com ela só aqui. A sua ferramenta, para você configurar dessa forma aqui, você vai clicar aqui, ó, em View, tá? Se for um computador que você está editando no monitor, pode deixar aqui com 2 ou 3, até se você quiser, você pode deixar com 3. E em cada um deles, você vai escolher Vector Scope no primeiro, 100% de escala, tá? E aqui no segundo, você vai escolher a Waveform de luz, Waveform Luma, e no terceiro vai ficar Waveform RGB, tá? O RGB Parade aqui ele separa as luzes azul, o verde e o vermelho, tá? Que é onde a gente precisa saber se tem muita informação, que nem nesse caso eu sei que já tem bastante vermelho na imagem, eu vou dar uma alterada. Primeira coisa que a gente vai mexer aqui, que a gente está mexendo, é a intensidade da exposição. Então eu vou olhar aqui que o meu tom de pele, que é esse daqui, que é aqui, ele tem que estar mais ou menos beirando 75. E eu tô vendo que ele está passando um pouquinho, então eu vou diminuir aqui, ó, um pouquinho. Outra coisa é que os pretos, aonde tem que ser preto, não está batendo ainda aonde tem que ser preto. Então eu preciso colocar um pouco de contraste aqui, ó. Não precisa chegar a encostar no zero, tá? Se encostar no zero é porque tem que ser super preto mesmo, e eu não quero que isso chegue no zero. Nós temos essa agulha aqui, que é tudo que alcançar no 100% é branco infinito, branco puro, tudo que alcançar no zero é preto puro. Tom de pele é entre 70 a 75. Meu tom de pele aqui, ele está nessa visão aqui, tá? E o que eu tenho que deixar, o meu tom de pele eu já verifiquei que ele está na parte certa aqui.
Mas agora, essa parte aqui eu quero deixar um pouco mais bright, que é a parte da TV aqui. Eu quero deixar ela 95, então vou subir mais um pouco novamente. E baixar aqui um pouco novamente, para tentar nivelar aqui as coisas, tá vendo? Tá chegando onde eu quero. Já o preto aqui, rapaziada, eu quero na verdade tirar um pouquinho, quero deixar um pouquinho com aquele tom de fade aqui, eu vou tirar um pouquinho, e automaticamente ele mexe nas outras coisas. Pra mim aqui ficou legal, olha o antes, olha o depois. E ele ficou mais vibrante e mais claro. Então eu gosto de uma imagem mais clara pro meu canal. Se você gosta de um efeito mais dark, não tem problema, você deixa o seu vídeo seu color grading no efeito mais dark. Aqui o que a gente fez foi conversão, agora estou no correção de cor, tá? E eu utilizando aqui as minhas ferramentas, eu vejo que tem bastante vermelho na minha imagem. E eu preciso tirar um pouquinho do vermelho. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, o vermelho tá aqui. Eu vou puxar, o vermelho está mais parte clara aparentemente, eu vou pegar aqui e puxar para o lado oposto um pouquinho. Tá vendo que quando eu faço isso, o azul ele também começa a subir. Então eu vou aos pouquinhos aqui fazer, tirar um pouco do vermelho. Vou vir no tom mediano também, tirar um pouquinho do tom do vermelho. Deixa eu vir aqui, opa, tá ainda. Puxando aqui e olhando. Só para bater um pouquinho, tá? Essa parte vai ficar bastante mesmo, porque essa parte aqui, amarelo, é muito perto do vermelho, muito próximo. Mas eu tô olhando mais ou menos aqui, ó. Esses níveis aqui, tá? Eu vou puxar aqui, na verdade, um pouquinho para cá. Aqui, ó. Para tentar deixar eles o mais nivelado possível, tá, gente? Feito isso, você já fez a sua correção das cores. Olha só como estava antes, como está agora. Então a primeira coisa que a gente fez foi convertemos para Rec 709, tá? O canal, que é S-Log3 para Rec 709. E aí eu fiz a correção das cores, tá? E agora, o que a gente pode fazer por último é adicionar um LUT de criativo. Você pode fazer, na verdade, o LUT criativo aqui, colocar algumas cores, deixar os pretos. Eu, particularmente, salvo esses LUTs e gosto de utilizar para economizar. Mas a gente vai fazer aqui do zero. Vou vir aqui, clicar aqui, adicionar um novo Color Wheel. E nesse Color Wheel, eu vou deixar a parte preta um pouco mais avermelhada. As partes escuras um pouquinho avermelhada, tirar um pouquinho aqui da saturação. Esse lado aqui é saturação, esqueci de falar para vocês, né? Mas aqui é onde a gente controla a saturação, tá? Então a gente consegue aqui. E as partes highlights eu vou jogar pro outro lado. Deixa eu ver aqui. Eu gosto de deixar ele um pouquinho esverdeado. E ó, o vermelho ficou muito puxado ali pro vermelho. E aí, deixa eu ver aqui. Tá. E esse daqui é uma questão criativa. Você faz da forma que você gostar. Eu fiz aqui um que eu gosto, para tirar um pouquinho da saturação aqui, também do tom de pele. E a diferença que a gente tem. Antes, estava bem puxado pro verdinho, né? E agora depois. Então dessa forma a gente consegue fazer o nosso LUT criativo aqui. Se eu ver que ficou muito pro pink, aqui eu posso ir pro lado oposto um pouquinho e pronto. Agora o que eu faço? Uma dica bem legal, se você quiser colar pro restante, você dá um comando C, vai selecionar o restante aqui, todo o restante que você fez, e vai dar um comando Shift V. E aqui eu vou escolher as coisas que eu fiz, tanto o tratamento de voz quanto as cores que eu fiz, o tratamento de cor. Dou aplicar um OK e ele já colou para todo o restante do meu vídeo. Olha que legal. Meu vídeo todo já tá com isso daí. E agora, se eu vier aqui, ó a diferença. Antes, depois. Antes, depois. Agora, eu vou ensinar para vocês como você vai exportar os seus vídeos. E para exportar os seus vídeos, vamos supor que você terminou a edição aqui, agora você quer exportar. Tudo que você precisa fazer é clicar aqui nessa ferramenta aqui, ó, nessa caixinha com uma seta, e ele vai abrir algumas opções para você. O seu vai estar diferente com certeza, porque eu customizei os meus. Mas para customizar, você pode clicar em adicionar um destination, uma destino. Você vai
vai puxar esse daqui para cá, essa opção de Export File, vai clicar nele, você pode dar um Enter e mudar o nome para tipo YouTube, o que você quiser. Eu vou ensinar vocês para o YouTube. E aqui você vai clicar e selecionar Computer, porque o modo Computer ele vai exportar no formato MP4. O Apple Device ele exporta no formato MOV, se eu não estiver enganado, e o Social Platforms é para redes sociais. Então, se você for exportar algo para as redes sociais, Instagram, TikTok, exporta nessa configuração Social Media, tá? Não importa. Isso daqui você consegue alterar também na hora de exportar aqui. Eu vou te mostrar como. Eu vou exportar para o YouTube e aqui eu vou colocar sempre para Multipass, para ele passar mais de uma vez, para ele corrigir e deixar o arquivo de uma forma, na hora da exportação, com maior qualidade, tá bom? E ele vai corrigir também, se tiver alguma falha, ele já vai passar e vai corrigir isso antes de você terminar de exportar. Isso aí é bem legal. Então, Multipass aqui, e aqui você consegue escolher o formato, se é 4K, se é 1080, eu normalmente gosto de deixar 4K, e na hora que eu for exportar o vídeo, eu escolho se eu quero deixar em 1080 ou não. Mas o que vai influenciar também é a sua timeline. Se você criou uma timeline em 1080, você só pode exportar em 1080, tá bom? Você não consegue fazer essa alteração depois. O que você pode fazer é um downgrade, uma timeline de 4K, exportar em 1080, em 720p e tudo mais. Eu vou colocar para que ele inclua chapter marks, e eu também vou clicar aqui, ó, para que ele só salve o vídeo, para que ele não salve e abra já o vídeo para você ver. Eu quero que ele só salve apenas. Pronto. Agora eu vou fazer o teste aqui, ó. Quando uma vez que você fecha, clica aqui, ele vai estar aqui para mim. Então eu vou clicar em YouTube. Aqui eu posso vir em configurações e escolher, tá vendo? Que o limite máximo é 1080, porque a minha timeline é 1080. E aqui eu consigo trocar, ó, para Apple Device Social Media. Você pode ver que, ó, ele dá MLV Social Media, computador é MP4 e Apple Devices é M4V. Mas o Apple Device é o formato mais comprimido que tem, menor disso, que ocupa espaço. Essa previsão aqui, não se assuste, é só uma previsão. Normalmente ele fica 2/3 do tamanho que está aqui estipulado, tá? E aí você escolhe sempre Multipass, que é o Better, que é a melhor qualidade, tá? Que ele vai converter para REC, para H264, tá bom? Esse é o formato que se usa na internet, em todos os computadores e televisão. Uma vez que você faz isso, basta você clicar em exportar Next e escolher aonde você quer salvar o seu vídeo, tá bom? Uma vez que você clica aqui onde vai estar, normalmente vai estar assim, você clica aqui nessa setinha e escolhe onde você quer salvar. Eu posso salvar aqui no meu guia aqui do Final Cut. Eu vou salvar um pedacinho só, não quero salvar o vídeo todo, só para não demorar aqui. Vou salvar só um pedaço aqui. Da mesma forma que a gente exportou ali, ó. Vou só clicar para salvar, bem aqui no guia, e clicar para salvar. Aqui em cima você pode ver o tempo do processo, quantas porcentagens já foi. Se clicar aqui, olha, já fala para você, e aqui ele vai falar o tempo, né, o progresso da sua exportação. Pronto, ele já exportou. Eu vou vir aqui na minha timeline. Eu venho aqui na minha timeline, vou vir aqui na pasta que eu criei, que é Guia Final Cut Pro, clico aqui, já está aqui, ó, meu primeiro projeto. Quando eu clico para abrir, está com todas as coisas que eu coloquei. Pronto, você acabou de exportar o seu primeiro projeto. Que legal. Tem muito mais dicas de como você consegue fazer outras técnicas aqui de Final Cut no meu canal. Uma coisa que eu vou te dar dicas extras do que você tem que fazer para o seu Final Cut trabalhar de uma forma muito mais otimizada e melhor, sem travar tanto. A primeira coisa que você vai fazer no seu Final Cut para que ele não trave tanto é o seguinte: você vai vir aqui em Final Cut Pro, Settings, que é configurações. Nas configurações aqui, no General, a gente vai mudar a opção de Color Correction para Color Wheels, de vez ao contrário do Color Board. Eu particularmente prefiro Color Wheels. Todos os editores profissionais que eu conheço trabalham com Color Wheels, não utilizam o Color Board. Color Board para quem está iniciando é bom, mas o Color Wheels ele não é difícil, ele não é tão complicado. Tem um vídeo também que eu posso recomendar só sobre Color Grading. Super avançado, super completo, eu vou deixar aqui no card para vocês. Aqui no Editing, a gente vai alterar algumas coisas também. Eu quero que vocês copiem aqui, ó, essas informações aqui para mim.
para que quando você utilizar algum desses efeitos que eu vou te mostrar agora, ele já vai estar no tamanho certinho para você, tá bom? Outra coisa aqui no playback que é super importante, você desativar esse background render. O que acontece? Se você não desativar, toda vez que você não estiver mexendo no seu Final Cut, ele vai começar a fazer um render. É como se ele estivesse pré-exportando o seu vídeo e salvando numa pasta para acessar. Para que quando você veja o vídeo aqui na timeline, ele venha com a maior qualidade e tudo mais. Só que isso é um problema, porque deixa o seu computador mais lento e também toma muito espaço no seu HD, fazendo com que você vai ter que comprar muito HD e não é legal. Eu recomendo que você desative. Também, aqui você pode deixar ativado, se o seu computador não for muito forte, que é para criar arquivos otimizados para multicam. Quando você for mexer com multicam, tem vídeo no canal aqui, é só ir assistir lá que vai te ajudar demais. E aqui se tiver algum drop de frame, que é para parar o playback, e te dar um aviso. Eu particularmente prefiro que ele não me dê um aviso, porque se não estiver rodando uns 24 frames ou o que for do vídeo, eu não quero que ele pare e fique me falando dos avisos. Eu simplesmente quero que ele continue ali tranquilamente. Aqui na importação não precisa mexer em nada, que a gente já configurou naquela hora, e o Destination também é onde a gente fez a configuração aqui. Outra dica legal, como você salva os presets? Lembra que a gente criou esses efeitos aqui de zoom in, zoom out? Ó? Eu vou ensinar vocês, como set, a salvar esses presets. Para salvar é muito simples, você vai vir aqui em Save, onde você fez o efeito, só selecionar o efeito que você quer salvar, que nesse caso é a escala, selecionar a pasta que você quer salvar, o nome, dar um nome e pronto. Agora você precisa entender que tem duas diferenças aqui muito importantes nesse keyframe timing. Aqui o manter o timing é para quando você faz esses efeitos que ele dura 4 segundos, dura 4 frames, 5 frames, ele sempre tem que durar essa quantidade de frames, ele não pode se alongar de acordo com o tamanho do vídeo. Vamos supor, o clipe que você selecionou tem 1 segundo e o próximo tem 2. Se você não quer que ele se alongue conforme o tamanho do clipe, você tem que pedir para que ele mantenha o timing. Esse manter o timing é crucial para esses efeitos que você tem de pop, esses efeitos de zoom que eles ocorrem só por 4 frames, 5 frames. Se é um efeito de zoom que ocorre no clipe todo, independente do tamanho, que é de 100 a 5% de zoom, ele vai do começo ao fim, aí você vai alterar para Stretch to Fit. Por quê? Aí sim é importante que o computador entenda que esse efeito de zoom no vídeo todo, de 5 segundos, 5%, ele tem que ocorrer independente do tamanho do clipe. Se o clipe tem 1 minuto, se o clipe tem 5 segundos, 1 segundo, que ele automaticamente entenda o tamanho e altere para que ele caiba nesse vídeo, independente do que você fez. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo aqui. Eu vou clicar aqui, vou salvar. Aqui, teste 1. E vou salvar novamente teste 2, dessa vez Stretch to Fit. Teste 2. Mais fácil de mostrar aqui, Pronto, vou vir aqui em zoom. Agora o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, cortar esse clipe no meio e vou colocar o efeito teste 1. E agora o efeito teste 2. E olha só como que ficou. Esse ele ficou em 4 segundos. Esse ele demorou mais, porque ele entendeu que o vídeo é maior, e aí eu preciso deixar o efeito mais longo. E olha só, quando eu abro aqui os keyframes, olha a diferença. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 frames para acontecer. Um efeito que ficaria legal nessa ocasião seria esse daqui. Eu criar um efeito aqui de escala e vou no final e coloco um efeito de zoom de 115%. E aí ele vai fazer o efeito no vídeo todo, ao devagar. Para isso, realmente faz sentido eu salvar o preset como se fosse Stretch to Fit. Stretch to Fit. Aí sim eu salvo, e quando eu for aplicar em um outro vídeo, o Stretch to Fit ele vai se adaptar de acordo com a duração do meu clipe. Se ele é maior, se ele é menor, ele automaticamente se adapta.
E uma coisa que eu gosto muito de utilizar e eu faço sempre em todos os meus vídeos com relação a áudio é aplicar um pequeno fade, crossfade no áudio. Isso daí a gente consegue fazer com um comando muito legal. O que ele vai fazer? Ele vai fazer um leve crossfade. Quando a gente faz aqueles cortes de palavras, por exemplo, aqui ó, eu corto essas palavras aqui, para não dar aquele som explosivo de um para o outro, vamos ver aqui ó. Vemos qual utilizar. Mas e se existisse um... Para não ter essa explosão, essa explosividade de um corte para o outro, o que eu faço? Eu gosto de aplicar um crossfade. Então eu seleciono todos os vídeos e eu aperto opção T. Feito isso, ele vai criar um leve crossfade para mim aqui, ó. Vou mostrar para vocês, tá vendo? Esse leve crossfade. Então ele não deixa o áudio explosivo de um para o outro, de um corte para o outro. Tem alguns cortes que vai ser muito perceptível essa explosão. Você vai ouvir esse pop. Quando você faz isso, você minimiza essa explosão e deixa a transição muito mais sutil. Nem parece que às vezes você fez um corte ali de palavras, principalmente quando você corta no começo de uma palavra para começar a outra. Então a gente consegue fazendo esses cortes utilizando essa transição. E para você que quer aprender completo, para você que quer aprender tudo sobre Final Cut Pro, você tornar um mestre do Final Cut Pro, entender como editar vídeos para YouTube, videoclipe de música, vídeo de casamento, tem um link aqui do meu curso na descrição do vídeo, onde você, por ser inscrito do canal, já ganha um descontaço na hora de comprar o curso. Então basta mandar uma mensagem para mim e eu te envio o cupom de desconto para você ter acesso ao curso com um descontão. Então, espero que você tenha gostado do vídeo, espero que ele tenha sido útil e agora você já consegue editar qualquer vídeo aqui dentro do Final Cut Pro. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.